Nós estamos aqui reunidos para declarar esse amor a Deus. Antes de tudo, ele fez e nos amou primeiro, né? Mas nós estamos aqui para declarar esse amor a Deus. Então, vamos seguir em frente e não vamos esquecer jamais da mensagem da cruz, porque nada faria sentido se não existisse a cruz. E todo o cristianismo está fundamentado no evento que mudou a história, que é o evento da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz. Então vamos lá. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu ao Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixo. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Vocês, levarei, versão da Bleia, levarei eu também minha cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Oh, yes! Pois é, vamos orar? Deus tem misericórdia de nossas vidas em nome de Jesus. Não deixe a gente esquecer da cruz do Senhor, pois naquela cruz o Senhor morreu, padeceu, faleceu, foi humilhado para nos dar vitória, para nos dar a salvação. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. E estamos aqui, Deus, para te louvar hoje e sempre com a força do Senhor. Amém. Tudo bem aí? Tudo bem com todo mundo? Ontem nós tivemos nossa live de oração. Sexta-feira nós tivemos uma live discutindo a razão da nossa fé. Quarta-feira passada, nosso culto normal. E na terça-feira da semana passada nós tivemos uma reunião de oração, onde pudemos ver, né, alguns rostos sem maquiagem. Mas foi muito bom e vamos repetir a dose, né? Deus está nos dando esses recursos e nós vamos usar esses recursos para adorar a Deus. Aliás, todo recurso que Deus te dá é para louvor e glória de Deus. Seja qual for o recurso, tá? Seja qual for o recurso. Se for um pacote de biscoito, né? Pare de brigar com seu irmão e louve a Deus. Então vamos lá, vamos pensar, porque crer também é pensar. Vamos pensar juntos, vamos pensar juntos. Bom, nós estamos chegando hoje ao 6º capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus, apaixonando-se pelo Deus que Jesus conhece. O Maravilhoso e Bom Deus, livro que a gente usa aqui no trabalho de discipulado da igreja, e nós estamos chegando hoje no 6º capítulo deste livro. No primeiro capítulo nós falamos sobre se nós queremos mudar, até que ponto nós queremos mudar e o que faremos para mudar. No segundo nós vimos que Jesus nos apresenta o Deus bondoso, um Deus que é bom. Né? Jesus disse, por que me chamas bons? Bom é apenas um que é Deus. Tá? No terceiro capítulo nós vimos que Deus é digno de confiança. Então, o Salmo 56:11 diz, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Tá? Então, Deus é digno de confiança, você pode confiar nele e nem temer, nem se preocupar com o que o homem possa fazer, porque Deus é digno de confiança. No quarto capítulo, nós vimos que Deus é generoso. Tá? A generosidade de Deus foi discutida aqui através de uma parábola no qual o dono da fazenda dá o salário que quer à pessoa que quer, porque ele é proprietário, ele é dono e ele fez isso porque quis. Então, aquele dono, aquele homem representa Deus e revela a generosidade de Deus. Deus é generoso. E vimos no quinto capítulo que Deus é amor. E João 11, 1 João, primeira carta de João 11, 1 João, capítulo 4, verso 16, diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. Então nós cremos no amor que Deus tem por nós, certo? Porque Deus é amor, e quem está em Deus está em amor, porque Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, porque Deus é amor, tá? E hoje nós vamos discutir sobre Deus apresentado por Jesus como santo. Jesus apresenta Deus como bom, como digno de confiança, como generoso, como amor, e apresenta Deus como santo, tá? Apresenta Deus como santo. E aí eu quero ler com você o evangelho, o livro de Isaías, no capítulo 6, verso 1 a 5, que é o livro do profeta Isaías, que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram
a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías falando, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse texto é um texto interessante e chocante e revelador, acima de tudo, porque ele trata de um momento em que Isaías, chamado por Deus para ser seu profeta, vai falar com Deus e ele tem uma visão de Deus. Uma visão, acima de tudo, da santidade de Deus. O que chocou Isaías foi ver a santidade de Deus comparada com a sua impureza. Isso foi que chocou Isaías. Ele vê a santidade de Deus e ele disse, vixe, há de mim. E agora? E agora que esse Deus é santo, 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 os anjos, querubins, serafins, está tudo aqui clamando, servindo, e eu? Quem sou eu? Um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou igualzinho a eles. E agora, o que é que vai acontecer? E aí, a história segue aqui, a narrativa da profecia, dizendo que os anjos levaram brasas vivas, colocaram em Isaías, e Deus perguntou quem há de ir, e Isaías responde, eu vou, e Isaías foi cumprir a missão. O que eu quero que você perceba aqui é que um homem chamado Isaías teve uma visão da santidade de Deus. Nós vivemos em alguns ambientes por aí, ou conhecemos alguns ambientes por aí, onde as pessoas vivem atrás de visão, onde as pessoas vivem atrás de profecia, de revelação, mas a visão que você precisa ter é a visão da santidade de Deus, porque a visão da santidade de Deus vai revelar não só que Deus é santo, mas também que nós somos pecadores. Vai revelar não só que Deus é santo, mas também que nós somos impuros. Vai revelar não só que Deus é santo, mas vai lançar luz sobre as trevas da nossa natureza, da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração e do mundo como todo. Então, essa é a visão que nós precisamos ter. A visão da santidade de Deus. Tá? Bom, vamos caminhando aqui e vamos indo e voltando nesse assunto da santidade de Deus, porque é isso que nós precisamos. Porque quando falamos que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é digno de confiança, que Deus é amor, parecia que nós estávamos pintando um Deus absolutamente bonzinho, mansinho, que não se irrita com as coisas, que não sabe o que é certo e o que é errado. Parecia maravilhoso, certo? Servir a um Deus assim, sem nem nos preocuparmos com o pecado. Mas nós não contamos a história toda, estamos continuando e contando agora. E aí, no capítulo 6, o autor do livro nos conta que ele esteve pregando numa igreja 5 anos depois de ter pregado nessa mesma igreja. E ele fala que ele é pastor de uma tecla só, né? Tipo músico de uma nota só. E aí ele foi e pregou o mesmo sermão, com pouca diferença do sermão que ele havia pregado há 5 anos atrás naquela igreja. E quando terminou aquele sermão, ele foi para a porta, como sempre, cumprimentar as pessoas, e veio um senhor com um radinho, sei lá, um gravador na mão, alguma coisa, onde estava gravada aquela mensagem. E ele, então, foi logo se desculpando, porque percebeu do que se tratava, conversando com o rapaz, foi se desculpar e disse, olha, desculpe, eu sei que eu preguei o mesmo sermão que há 5 anos atrás aqui e tal. E o rapaz falou para ele, não, eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer porque essa mensagem foi libertadora e eu comprei o CD, gravei, transferi para aqui e eu ouço essa mensagem constantemente, convido pessoas para ouvir, porque essa mensagem foi libertadora. Mas por que foi libertadora? Porque o Senhor falou sobre o amor de Deus. E eu vivia numa comunidade cristã onde nós éramos oprimidos
todas as nossas atitudes eram poldadas, nada era explicado, tudo era travado e cheio de regras, de usos e costumes, e eu vivia oprimido, achando que não tinha chance para mim, porque eu não ia conseguir cumprir aquelas regras, porque eu não ia conseguir viver daquele jeito, não tinha chance para mim. E quando o Senhor pregou aquele sermão, eu disse, não, esse é o Deus que eu quero, esse é o Deus que me ama, esse é o Deus que me entende. Então, muito obrigado, muito obrigado. O pastor abraçou aquele rapaz, aquele senhor abraçou o pastor e foi embora. Mas o pastor percebeu, o autor do livro, James Barnett, ele percebeu que tinha uma menina também, do outro lado assim, aguardando para conversar com ele. E assim que terminou, ele foi, se dirigiu a ela e ela disse para ele, poxa, muito obrigado, essa mensagem foi maravilhosa. Eu disse, por quê? O que é que, né, é uma mensagem simples e tal. Ela disse, não, é porque eu vivo amigada, amaziada com meu namorado, nunca casei e as pessoas sempre me recriminaram porque eu vivo com ele assim, sempre me criticaram porque eu vivo assim, juntada com ele, e o Senhor veio hoje e disse que Deus é bom. Aí o semblante dele descaiu e ele disse, pensou, vixe, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Um entende de um jeito, outro entende de outro. De acordo com os desejos de cada um, as pessoas não se aproximam da palavra de Deus de coração aberto, dispostas a serem confrontadas, mas elas se aproximam buscando justificativa para suas ações, para sua forma de vida, para como vivem e querem continuar assim. Ele disse que depois que teve a oportunidade de conversar com aquela menina e dizer para ela que ela estava equivocada, de uma forma muito sábia, ele esclareceu para ela e ela entendeu que ela estava errada e ele sugeriu um teste com o namorado dela, o namorido dela, né? Sugeriu um teste de que deveria convidá-lo para casar e que enquanto eles não casassem, eles não teriam relações sexuais. E ele disse a ela, observe qual vai ser a reação dele. Porque certamente ele não vai querer, vai embora e vai te largar. E foi isso que aconteceu. Ela propôs ao cara, o cara caiu fora e largou ela, e ela então viu que realmente, sem compromisso, sem colocar o sexo no lugar certo, no plano de Deus, você não vai estar honrando a Deus, nem vai estar desfrutando do melhor que Deus tem para a sua vida, tá? Então, é muito, muito interessante. Aí, nós devemos entender que devemos aceitar Deus plenamente. Quando falamos que Deus é amor, não quisemos dizer que Deus é somente amor, certo? Quando falamos que Deus é bom, não queríamos dizer que Deus é somente bom, que Deus é somente generoso, digno de confiança, e que tudo bem, você pode viver do jeito que você quer, porque nada vai acontecer. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós estamos prosseguindo, mostrando Deus pleno, como Ele é pleno, completamente, certo? Porque Jesus nos apresentou esse Deus maravilhoso. Jesus nos apresentou esse Deus de forma completa, certo? Então, tudo que Jesus ensina sobre tudo que Deus é, tá? Então, Thomas Jefferson foi um estadista americano que ele era apaixonado por Jesus e tinha muita dificuldade com a parte que registra o milagre na Bíblia. Então ele lia lá um texto falando de Jesus, da sua caminhada, dos seus ensinos, mas logo ali de junto tinha um texto falando que Jesus multiplicou os pães e peixes, e ele ficava incomodado com aquela história de milagres, ele não acreditava em milagres. Então ele tomou uma atitude bem pragmática, bem resolvida, bem decidida. Ele pegou a tesoura e cortou as partes da Bíblia que falavam de milagre e pronto, seguiu a vida dele. Esse tipo de atitude é também equivocada. Você não pode crer em parte de Deus, em parte de Cristo. Você não pode escolher as partes que são interessantes para a sua crença e criar um Deus cotó, capenga, um Deus, sabe, deficiente. Você não pode criar isso.
Você não pode moldar o Deus à sua forma, às suas preferências, do jeito que você quer, de forma alguma. Então, não use uma tesoura para cortar a parte da Bíblia que fala do seu pecado. Não use a tesoura para cortar a parte da Bíblia que diz que Deus é sério, que Deus é santo. Não use uma tesoura, tá? Não use uma tesoura, porque você vai estar agindo de forma equivocada, tentando domesticar, dominar Deus, certo? Eu sei que ninguém usaria uma tesoura, mas ignorar os textos bíblicos é a nossa forma de tesourar os textos, certo? Então nós ignoramos muitos textos bíblicos e nós não podemos ignorá-los, tá? Então, existe uma narrativa falsa sobre Deus, sobre a santidade de Deus, sobre o comportamento de Deus a respeito de sua santidade. Bom, a narrativa falsa diz que Deus é irado, cheio de ira sempre, né? Deus precisa ser convencido a perdoar você e a me perdoar. Então você tem que tomar cuidado, porque você precisa convencer Deus a te perdoar, porque Deus é sempre cheio de ira, Deus é sempre radical, certo? Deus ama o pecador e odeia o pecado é uma frase que nós concordamos. Nós ouvimos isso várias vezes, em vários lugares. Nós concordamos com essa frase. Mas o perigo é você pegar apenas uma parte dessa frase. Tem gente que cita bastante, não, Deus ama o pecador. Aí dá a entender que o pecador pode continuar do jeito que quiser, vivendo do jeito que quiser, agindo do jeito que quiser, certo? E assim por diante, porque Deus ama o pecador. Ou tem outros que diz, não, Deus odeia o pecado, e aí coloca uma carga, um jugo pesado sobre as pessoas, como se elas mesmas tivessem que fazer algo para aplacar a ira de Deus, porque Deus odeia o pecado. Então, essas duas coisas separadas estão erradas, geram problemas graves. Essas duas coisas juntas estão certas. Deus ama o pecador e quer resgatá-lo, por isso enviou Jesus, mas odeia o pecado, porque o pecado agride a Deus e a santidade de Deus, e o pecado é contrário ao manual de Deus, o manual do seu Criador. Seu Criador te criou, seu Criador estabeleceu um manual, e se você quiser viver de acordo com a sua cabeça e não o manual de Deus, você vai ter consequências graves. E a maior de todas é a separação eterna de Deus. Se eu ensinar somente que Deus é bom, não serei honesto, tá? Nem com Deus, nem com você. E é falso afirmar que Deus é cheio de ira, sim, é falso. Assim como é falso afirmar que Deus não se importa com seu pecado. Isso também é falso. O Deus crido hoje é o espírito cósmico. As pessoas hoje creem num Deus que é um espírito cósmico, benevolente, pusilânime, que não vai mandar ninguém para o inferno, um Deus que passa a mão pelas cabeças de todo mundo, um Deus ursinho de pelúcia, como o livro fala, sabe? Então as pessoas domesticaram e inventaram um Deus pessoal, que é um espírito cósmico, zen, legal, gente boa, o guru e assim por diante. Né? A narrativa religiosa moderna ensina que Deus não tem ira, né? Serve a homens sem pecado. E aí tem um teólogo, professor de ética da faculdade, Universidade de Yale, que ele diz assim, a narrativa religiosa moderna ensina que um Deus sem ira serve a um homem sem pecado em um reino sem julgamento por meio de um Cristo sem cruz. Né? É tudo que a nossa natureza quer, é viver a vida de qualquer jeito e na hora que as consequências rolarem, a gente quer que alguém resolva os problemas que vierem, certo? Então, um absurdo você pensar assim, porque se assim fosse, para que Cristo, para que cruz, né? Para que cruz? Por que Jesus morreria na cruz? Por que Jesus morreria na cruz? Uma atitude, um negócio tão radical, um evento tão forte, tão impactante, por que ele morreria na cruz?
se Deus é um ursinho de pelúcia que libera tudo para você, certo? Então, um Deus, ursinho de pelúcia, é a alternativa moderna para o Deus irado do passado. É claro que as pessoas não querem o Deus que tem ira, porque ele é santo. As pessoas querem um Deus de pelúcia. Uma alternativa light, uma alternativa fitness, uma alternativa diet para o Deus certo, todo-poderoso. A narrativa de que Deus não se importa com o pecado põe por terra toda a história cristã. Então, o Deus de ursinho de pelúcia, é claro, o Deus cósmico, benevolente, o Deus que passa a mão pela cabeça de todo mundo, esse Deus é convidativo, todo mundo quer. Mas veja se você quer um Deus desse tipo. Quando falamos sobre isso hoje, a gente tem a nossa sociedade como exemplo de que um Deus assim, né? É um Deus bobo, um Deus que deixa tudo permissivo, né? A sociedade hoje é um exemplo. Por que um exemplo de como não deve ser? Porque um pai e uma mãe permissivos, pai e mãe que ele passa a mão pela cabeça do filho o tempo todo, pai e mãe que não toma atitude, não tem pulso firme, certo? Gera o quê nos filhos? Essa geração de mimimi. Essa geração de mimimi é fruto de uma paternidade permissiva, certo? Que passa a mão pela cabeça, que permite tudo, que deixa tudo, que, sabe? Essa geração mimimi. Essa geração que não sabe receber um não. Essa geração que não sabe ser confrontada, que não aceita ser confrontada. Essa geração que não sabe perder, que não sabe sofrer, que não aguenta tomar uma topada, certo? Na rua. Essa geração é fruto dessa permissividade da paternidade atual, certo? Antigamente não era assim. E aí, você pense num Deus desse jeito, permissivo, banda voou, pode tudo, que nada, vá meu filho, você não tem culpa não, que você não tem culpa de nada. Como na maioria das séries que a gente assiste, eu comento aqui com os meninos aqui em casa que eu fico chateado porque o cara comete um erro no filme, e aí o autor do filme, do roteirista lá, bota a cena para seguir e a outra pessoa vem e diz, não, mas você não teve culpa. As pessoas nunca tiveram culpa. Faz a coisa errada, mas nunca tem culpa. Então, em todas as séries que a gente assiste, em todos os filmes, é sempre assim. Pisou na bola, fez uma coisa horrível, fez feio, aí vem alguém lá e resolve o problema dizendo, não, você não tem culpa, não se sinta culpado. Você também é vítima. E aí segue a narrativa, segue o filme, segue a série, com todo mundo ouvindo isso. Não tem ninguém que chegue e diga, você tem culpa sim, você errou, pisou na bola, vai lá e peça perdão. Não tem, em momento algum. Certo? Então, essa geração mimimi é fruto disso. É fruto disso. E aí, as pessoas querem viver de qualquer jeito, certo? E menosprezando, diminuindo, domesticando, se fosse possível domesticar, Deus. Então veja Salmo 10, por exemplo. Se você puder abrir aí, lá, veja a Bíblia no Salmo 10. Sabe o que é que tem lá no Salmo 10? Davi começa a falar de como as pessoas daquela sociedade, daquela época, nesse momento em que ele estava vivendo ali, estavam agindo e pensando sobre Deus. Verso 3, eles zombam de Deus. Verso 4, eles dizem que Deus não existe. Verso 6, pensam que podem viver de qualquer jeito e não haverá consequências. Verso 11, Deus é deficiente visual, não enxerga nada. Verso 11 ainda, Deus não pedirá contas, acha que não vai ter consequência nenhuma, certo? Que reforça o verso 6. E o verso 13, Deus não pedirá contas. Não, que nada, ele não vai pedir contas, certo? E aí pensam que eles é que sabem viver a vida, que nós não. Eles é que sabem viver a vida. Então, no verso 10, certo? No capítulo 10 do Salmo, Salmo 10, tem essa descrição de como as pessoas que querem viver de qualquer jeito e que não são tementes a Deus, veem Deus, ou que pelo menos queriam que Deus fosse assim, certo? Porque Deus não é assim como eles pensam. Deus vê tudo,
Deus vai pedir contas de tudo, certo? Deus estabeleceu regras para a gente viver porque foi Ele é o Criador e Ele tem autoridade para estabelecer, certo? Mas as pessoas acham que Deus é um intruso na vida delas. Que Deus é um intruso. Que Deus não desmancha prazer. Então nós falamos que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é digno de confiança, que Deus é amor, mas hoje nós estamos falando aqui que Deus é santo. E porque Deus é santo, Ele não aceita o pecado. Isso é da natureza dele. Não aceita, não pode aceitar o pecado, e até porque o pecado, certo, destrói, certo, o plano de Deus. Então, a narrativa de Jesus, tudo isso que falamos para trás foi a narrativa que a gente encontra na sociedade, que a gente encontra no mundo, e não é de hoje, de há muito tempo. A narrativa de Jesus, o ensinamento de Jesus, como Jesus vê Deus, conhece Deus e como Jesus apresenta Deus é o seguinte: Deus tem ira, mas a ira de Deus é a ação correta de Deus. É a ação correcional de Deus. É a ação correta de Deus. Em todo tempo medimos Deus por nossa régua. E a gente não acha, de jeito algum, que Deus vai ter ira, ou que se tiver ira, certo? Isso não seria aceitável, não seria concebível, certo? Se você pensa sempre em Jesus como uma pessoa mansa, gentil, que caminha pelos bosques cantando, assoviando os salmos. Se você pensa em Jesus como essa pessoa pelos bosques, você não está pensando em Jesus, você está pensando na Cinderela. Jesus não é assim. Jesus é correto, ele é pleno e ele não aceita as coisas equivocadas, erradas. Jesus fala de ira e Jesus fala de condenação. E juntar o amor de Deus com a ira de Deus não é uma coisa fácil, mas não podemos escolher um ou outro. Tem que ser os dois. Um ou outro. Tem que ser os dois. A gente não pode escolher um ou outro. Certo? Tem que vir os dois. E aí, Deus é bondoso. Deus é bondoso, a gente sabe. Mas ele é tanto bondoso quanto severo. Deus é tanto bondoso quanto severo. E você está começando a se assustar? Você vai precisar entender como é a ira de Deus. Porque quando a gente fala ira de Deus, nós estamos julgando com a nossa régua, com a nossa regra, com a nossa medida, certo? Estamos pensando que a ira de Deus é igual à ira do homem. Mas vamos em frente. Romanos 11, 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, pois para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de sua maneira, também tu serás cortado. De outra maneira, também tu serás cortado. Tá? Então, se você puder abrir e ler esse texto fala da bondade e da severidade de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então, Deus tem severidade e bondade, certo? Para quem permanecer na bondade de Deus, vai receber bondade. E quem, certo, agir errado, severidade. De outra maneira, a gente vai ser cortado, né, do reino de Deus. Bom, mas você está pensando aí, como é que é esse negócio de ira de Deus? A Bíblia fala em ira de Deus. Como é que é? Como é que é esse negócio da severidade de Deus? É claro, a gente está aqui estudando, pensando, ouvindo mensagens, aprendendo com Deus, porque a gente não pode medir Deus de acordo com a nossa regra, referência, seja lá o que for, certo? Vamos pensar em Paixão e Patos. Não Patos, o primo do marreco, mas Patos é uma palavra grega para paixão. Vamos caminhar que a gente entende.
Paixão é uma convulsão emocional, uma perda do autocontrole, tá? A ira do homem é irracional e impulsiva. A ira do homem é paixão. A ira do homem é paixão. Patos é um ato tomado com cuidado e intenção que resulta de determinação e decisão. A ira de Deus não é como a ira dos homens. A ira de Deus é patos. Paixão é ato impulsivo, certo? Irracional. E quando você está irado, a sua ira é impulsiva, é irracional. Por isso que você não pode corrigir um filho na hora da ira. Porque você vai agir como se fosse uma convulsão emocional. Você está sendo levado por suas emoções. E você perde o controle das suas emoções. Patos é paixão, é isso. É por isso que nós não aceitamos nos louvores atuais a palavra apaixonado por Jesus. Apaixonado por Deus. Porque quando a Bíblia fala em paixão em vários momentos, ela está falando de paixão carnal, de paixão que é descontrole, que paixão que é impulsividade, de paixão que concorre com o domínio próprio. Certo? E a Bíblia manda a gente ter domínio próprio. Então, a ira de Deus não é paixão humana. Não pense que Deus age irado do jeito que você age irado. Quando você está irado, você perde o controle. Quando você está irado, você age sem pensar. Quando você está irado, você perde a consciência. Porque a ira do homem é paixão. Certo? E paixão é convulsão emocional. Quando você está apaixonado, apaixonada, você enxerga uma pessoa cheia de erro como se fosse inerrante, um príncipe, uma princesa. Por isso que na hora que estamos apaixonados é a pior hora para você tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Apaixonado por alguma coisa, seja lá o que for, e apaixonado por uma pessoa, seja lá como for, é a pior hora para você tomar uma decisão. Porque a paixão, como dizem por aí, cega, e cega mesmo. Mas a ira de Deus não é a ira do homem. A ira de Deus não é a paixão humana. A ira de Deus é o ato correcional de Deus. Certo? Então a ira de Deus não é como a ira dos homens, a ira de Deus é patos. Ao dizer que Deus é amor, não estamos dizendo, e por isso que ele aceita tudo, né? A ira de Deus é uma reação necessária de um Deus amoroso e santo, maravilhoso e bom ao mal. A ira de Deus é uma reação ao mal. A ira de Deus, esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, é uma reação ao mal. Então Deus é santo. E a santidade de Deus deve ser levada a sério. Certo? A santidade é a essência de Deus. Deus, na sua essência, é santo. A santidade é parte essencial da natureza de Deus. Em Deus não há trevas. Em Deus não há trevas. Não há sombras. Deus só tem luzes. Certo? Deus só tem luz. Então, Deus é santo e sua santidade precisa ser levada a sério. Deus é fogo consumidor. Se o fogo de Deus tivesse que consumir algo em sua vida, o que deveria ser? O que tem em sua vida que o fogo de Deus deveria consumir? O pecado. Tá? Deus é contrário a meu pecado porque ele é a meu favor. Essa é uma frase do livro. Deus é contrário ao meu pecado porque ele é a meu favor. Se de tudo que conversamos hoje sobre a santidade de Deus, você entender isso, você terá dado um passo importante na sua espiritualidade. Quando você pensa que Deus é contra o pecado, você pensa que Deus vai mexer na sua vida, vai futucar onde você não quer, vai entrar no porão, nas suas intimidades, mas você saiba de uma coisa, foi Deus que te criou. E se você acha que pode viver a vida que Deus criou do jeito que você quiser, isso é equívoco, é um equívoco imenso. Foi você que criou a vida? Claro que não. Então quem criou é que sabe como é que ela vive melhor. Como é que ela vai ser feliz? Agora você não criou a vida, não é autor da vida,
e pega a vida que Deus te deu, quer viver de qualquer jeito, acha que você que está certo, porque vai viver de qualquer jeito, certo? E aí quer zombar e assim por diante. Entenda que Deus é contra o pecado exatamente porque Ele te ama. Deus é contra o pecado exatamente porque Ele é a seu favor, a favor de você. Porque o pecado destrói a sua vida. O pecado destrói a nossa vida. O pecado destrói as nossas famílias, destrói os nossos filhos. O pecado destrói o nosso país. O pecado está avançando no mundo. E o pecado do egoísmo, do amor ao poder, o pecado da rebeldia contra Deus, o pecado da corrupção, da mentira está dominando o nosso país. Tudo que está acontecendo de errado no nosso país, de falta de humanidade, é pecado. E o pecado destrói sua vida. A desonestidade e a mentira destrói sua vida. Você desprezar as coisas de Deus é pecado, isso está destruindo sua vida. As consequências virão. Eu falei que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é amor. Falei que você pode confiar em Deus. E agora eu posso falar que você, se estiver em pecado, se não confessar seus pecados, você vai sofrer as consequências graves na sua vida. Ande com Deus. Se você quiser cuidar do seu casamento, ande com Deus. Vá para a igreja. Ore, louve a Deus. Se você quer cuidar da sua carreira profissional, ande com Deus. Quer cuidar dos seus estudos? Ande com Deus. Porque se você descartar Deus, descartar a igreja de Deus, descartar o convívio com os irmãos, descartar o que Deus ordena, ensina, você está por sua conta. Aliás, seria até interessante, mas não, você está por conta do pecado e desse mundo que jaz no maligno. Então, Deus é contra o pecado porque Ele é a seu favor. Entenda isso. A ira de Deus não é a ira do homem. A ira de Deus é uma correção, certo? É uma reação ao mal, certo? Então, meu pecado me agride e meu pecado agride Deus, certo? Meu pecado me agride e meu pecado agride Deus. E é o seguinte, como a gente falou, que a passividade, certo? Que a permissividade, que a falta de pulso da paternidade, né, da sociedade, dos pais que não têm pulso, que não dizem não, dos pais que estão buscando seus próprios interesses e abandonam seus filhos. A falta de pulso está gerando uma sociedade de mimimi. E você não pode viver nessa de mimimi com Deus, porque Deus não vai se sujeitar. Certo? Deus não vai se sujeitar. A ira de Deus é a correção de Deus. E Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. E nem você quer, mas eu vou dizer de mim, eu não quero me relacionar com um Deus de pelúcia, que não chega para mim e diz o que é errado. Quando é que uma pessoa cresce na vida? Quando ela descobre seus erros, o que acertou, o que errou, desde a coisa mais simples até a coisa mais séria, complexa. Você vai aprendendo, porque errou, alguém veio e te disse, ó, tá errado, faça aqui de novo. Certo? Então, eu não quero me relacionar com Deus que não me corrija. Eu não queria um pai que não me corrigisse. Se seu pai foi para você uma figura forte, foi para você uma figura que te ensinou, que te corrigiu, que cobrou de você, você é grato hoje. E quando você vê alguém comentando sobre um pai assim, você admira. Porque teve guia, porque teve direção, porque teve pulso, porque não foi criado solto. Imagina se Deus ia fazer tudo o que fez, mandando Jesus morrer na cruz por nós, para depois você viver a vida que você quer, do jeito que você quer. Que sentido teria Jesus ter morrido na cruz? Que sentido teria? Então a ira de Deus existe, mas não é igual à nossa. A ira de Deus é a reação de um Deus amoroso ao mal. E ao mal que a gente está falando é o pecado. O pecado é um mal, certo? O pecado é um mal.
E você não pode ficar enamorado do pecado. Você não pode investir sua vida, seu tempo, cuidar de tudo e se entregar ao pecado, se render ao pecado. Um Deus maneiro, imagina, um Deus de boa, valeu, mano, né? Um Deus que diz sempre, não se sinta culpado, certo? Você não teve culpa, você caiu naquela sedução. Um Deus permissivo, pusilânime, significa que não tem pulso, né? Que vacila, que não tem pulso, não tem firmeza, sem autoridade, né? Deus, na verdade, é um Deus de amor, mas o inferno é necessário, porque o inferno é a separação de Deus. Então Deus é santo, ele não vai conviver com o pecado, então ele separa quem não quer. Isso é inferno. Céu é a presença de Deus, inferno é a separação de Deus. A vida separada de Deus é um inferno. Certo? Então, nosso Deus é um Deus cheio de graça. Nosso Deus é um Deus cheio de amor. E se você sentir ira, você deve canalizar essa ira de forma diferente do que você tem sido, né? No dia que você se sentir irado, não tome atitude nenhuma. Deixe o tempo passar e depois racionalize tudo. Pense, veja as coisas e tome uma atitude. Certo? O livro conta que as mães, um grupo de mães nos Estados Unidos que sofreram perdas de seus filhos por motoristas bêbados, se reuniram para tomar uma atitude, porque naquela época a lei não entendia que o motorista que bebeu e atropelou e matou tinha culpa. Certo? Então, elas fizeram e canalizaram toda essa ira, toda essa indignação, essa raiva, elas canalizaram para um projeto. E se juntaram, fizeram passeatas, escreveram matérias, artigos, livros e foram lutando e canalizaram toda essa ira para punir os motoristas que assim agiam. Elas não poderiam mais trazer os filhos de volta, porque haviam morrido, mas poderia evitar que os filhos de outras mães morressem, né? E aí as leis mudaram por causa desse movimento e a justiça começou a entender que a pessoa que decide beber e depois decide dirigir, né, ela sabe que está pondo em risco a vida dos outros. Então, se ela mata alguém atropelado, ela é culpada dolosamente, certo? Então, essa é uma forma de canalizar a ira. Mas não haja, né? Quando a gente diz que Deus tem ira e a ira de Deus vai se manifestar, não significa que você também pode agir do mesmo jeito, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Nós somos seres decaídos e a nossa ira é completamente diferente da ira de Deus, e Deus tem na ira a reação correta, correcional ao mal, que nos afeta e nos destrói. E Deus é contrário ao pecado, porque ele é a meu favor, certo? Ante a santidade de Deus, devemos nos santificar. Se Deus é santo e nós nos relacionamos com ele, nós devemos nos santificar. Levítico 20, capítulo 20, verso 7, diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês, né? Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Levítico 11:44. Então, esses textos falam da santidade de Deus. Deus, Jesus, veio cheio de graça e cheio de verdade. Significa que ele veio com a verdade mostrar tudo que existe e a graça o remédio. Então, com a verdade, ele mostra o que é verdade, mostra a verdade do pecado, a verdade do amor de Deus, a verdade da bondade de Deus, a verdade da nossa rebeldia, a verdade da nossa obstinação, da nossa rebelião. Mas com a graça, ele diz, o remédio está aqui. Se
Se você se arrepender dos seus pecados, eu te recebo. Você será meu irmão, meu Deus será teu pai. Então, arrependa-se dos seus pecados e entenda que Deus é santo e que não podemos servir a um Deus santo de qualquer jeito. Não podemos fazer da nossa vida uma gambiarra espiritual. Nós temos que andar direito com Deus, tá bom? O treinamento para a alma desta mensagem é a margem. Margem é um treinamento que diz a você que você tem que organizar a sua vida, tá? Você tem que organizar a sua vida direitinho para que você tenha margem. Domingo é o dia do Senhor, né? Nós ensinamos isso na igreja e nós cremos nisso. Que Deus nos deu 6 dias para a gente trabalhar, fazer o que quiser, mas que no 7º dia ele disse que era para a gente descansar. E com a ressurreição de Cristo no domingo, com o Pentecoste acontecendo no domingo, com Jesus se apresentando aos discípulos no domingo por 2 vezes e vários outros episódios, a igreja passou a celebrar o domingo como o dia cristão, o dia do Senhor. Por isso que a palavra domingo significa dia do Senhor. Pode procurar a tradução, certo, dessa palavra, pode o que significa essa palavra. A palavra domingo significa dia do Senhor. Então, quando é que a gente quebra o mandamento do dia do Senhor? Eu ouvi um pastor dizer sabiamente essa semana, você quebra esse mandamento na quarta-feira, na quinta-feira. Mas não era no domingo que quebrava? Não, é quando você deixa de fazer o que tinha que fazer na quarta-feira ou na quinta, seja lá que dia for da semana, você fica com seu tempo apertado, vai querer fazer no domingo. Aí você quebrou o dia do Senhor. Ou seja, você não organizou a sua vida, não tem margem, e chega no domingo, quer fazer tudo, e aí quer justificar a quebra do dia do Senhor, não indo para a igreja, não orando, certo? Fazendo o que quer, e quer justificar, dizendo, mas eu tinha um negócio para fazer, não vai dar para ir para a igreja não. Diga para Deus. Diga a Deus, hoje não vai dar aí para te louvar não, viu? Não vou dar para ir na sua casa não, porque eu não fiz um serviço aí, vou ter que fazer e tal. Certo? Se ligue, viu? Então, a margem é esta disciplina espiritual, esse treinamento para a alma, no qual você organiza a sua vida para ter margem. Por exemplo, se você não tiver margem, organização financeira na sua vida, você vai acabar incomodando quem tem a vida financeira organizada. Porque você não tem organização financeira, você gasta além do que pode, e aí quando você precisa de um dinheiro para o pão, um dinheiro para a gasolina, um dinheiro para o transporte, você vai procurar de quem? De quem tem a vida organizada e tem sempre uma reservazinha para uma emergência. Certo? Então, você precisa organizar a sua vida financeira. Só um exemplo. Outro exemplo é a margem do tempo. Você precisa organizar seu tempo, porque senão você vai chegar e dizer, não tive tempo para ligar para fulano. Como assim você não teve tempo para ligar para fulano? Uma conversa de 3 minutos, 4 minutos você não teve? Isso é porque você não organiza a sua vida, não tem margem. Você não está preocupado em servir a Deus do jeito que Deus manda. Você precisa se interessar pelas pessoas, dar um telefonema, fazer uma oração, né? Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, e aí você diz, estou sem tempo para orar, estou exausto. Você lembra da do primeiro treinamento para a alma, qual era? O sono. Por que o sono? Porque é uma forma de você vencer a exaustão, descansar de fato para recomeçar e fazer as coisas corretamente, direito. E assim, se você corrigir sua vida, dormir direitinho, certo? Você vai ter margem também de tempo, certo? Então, você precisa organizar a sua vida para ter margem. E aí tem margem do tempo, certo? Sabe aquela história de quem come guarda, come 2 vezes? Você precisa comer tudo de uma vez, certo? Você come direitinho e tal, suficiente, acabou. Depois você vai ter para comer de novo, certo? Então a margem é uma das disciplinas espirituais interessantes, né? E aí Cíntia fez um trabalho excelente, maravilhoso com
as disciplinas espirituais, estão postadas lá no Instagram e no Face da nossa igreja, e nós vamos conversar sobre todas elas, mas nós já estamos aqui e o material já está lá, certo? Você já pode visitar lá, ler direitinho, certo? Curta lá o que Cíntia fez, porque aquilo ali vai ser muito importante para que a gente possa progredir espiritualmente. Isso que está sendo feito aqui, esse culto dessa forma, falando dessas coisas, e a gente indo lá praticando, a gente vai crescer espiritualmente, tá certo? Então, tem muita coisa interessante sobre margem, e Cíntia vai colocar lá sobre margem no Instagram e no Face da igreja. Olha, Deus é santo, e Deus é contra o pecado porque é a nosso favor. Deus é contra o meu pecado porque é a meu favor, certo? E não viva a vida de qualquer jeito não, porque você não é o autor da vida. Só Deus sabe como é que a vida deve ser vivida, certo? Então se arrependa dos seus pecados, busque a Deus e viva para a glória de Deus. Vamos orar? Deus tem misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem misericórdia. E nos ajude, Deus. Nos ajude a andar na Tua presença. Nos ajude a viver para Te honrar, para Te glorificar. E perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho temos livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Deus abençoe vocês. Estamos caminhando, estamos sobrevivendo, até agora sobrevivemos nessa situação. E Deus está cuidando e nós precisamos confiar em Deus e nos santificarmos, certo? Santifique seus olhos, não fique assistindo qualquer coisa não, certo? Não fique vendo qualquer coisa na internet, santifique seus olhos, santifique suas mãos, só pegue no que é seu, só manipule o que é seu, sabe? Santifique suas mãos. Deus está vendo tudo. Isso é temor do Senhor. Deus está em todos os lugares. Tá? Santifique seus ouvidos. Não fique ouvindo qualquer coisa, sabe? Se deixando influenciar por qualquer coisa. Se deixe influenciar pela palavra de Deus. E viva para a glória de Deus. Porque a bondade e a severidade de Deus, veja lá, Romanos 11, né? Romanos 11, 22, certo? A bondade para quem persevera na presença de Deus, a severidade para quem relaxa e se afasta, tá bom? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós. Repouse sobre esse Brasil que precisa de mais de honestidade, integridade, de justiça, de sinceridade, de verdade. Que a graça do Senhor repouse sobre esse país. Repouse sobre sua família, repouse sobre sua casa, hoje e para todo sempre. Todo sempre.
Amém. Amém. Ide em paz e desejo uma boa semana para quem está do seu lado.